Eu quero contar mais uma informação e por isso que o Bruno permaneceu aqui conosco. A Comissão de Tecnologia vota convocações de jornalistas agora nessa quarta-feira. O Bruno Pinheiro vai trazer então mais informações. Os profissionais vão ter que explicar dados sobre o X, o Twitter. Eu tenho chamado de Twitter, Bruno, diante dessa dificuldade em ficar mencionando os dois nomes depois dessa mudança. Mas conte um pouquinho sobre essa movimentação que envolveria jornalistas, então. E a dificuldade não é explicar o nome, é se vai continuar no ar ou não. A dificuldade é essa hoje. E aí, para a gente entender uma informação atualizada, é que na Comissão de Segurança do Senado já foi aprovado hoje, de autoria então de alguns senadores e do Eduardo Girão, inclusive, um requerimento para a explicação do Elon Musk de forma remota, inclusive, de forma virtual numa comissão. Então, um requerimento de convocação de Elon Musk para que possa entrar de forma remota e se explicar ali informações sobre o documento, como que esse aplicativo vai continuar nas redes sociais, de que forma que isso vai acontecer. Agora, amanhã, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, conversei com os senadores e me confirmaram que diversos requerimentos já foram enviados. Requerimentos endereçados a quem, Evandro? A jornalistas que tiveram acesso a vários documentos, a reportagens que foram divulgadas nas últimas horas, que ajudou a alimentar essa escalada, inclusive nas redes sociais, alimentando a oposição que acabou se alavancando nas redes sociais. Então, esses requerimentos serão analisados amanhã. E aí sim, esses jornalistas irem até o Senado Federal e explicarem de que forma que eles acessaram vários documentos, o que estão nesses documentos e também se eles têm informações sobre a retirada, se vai continuar no ar ou não. Agora, os nomes ainda não foram divulgados, mas os requerimentos já estão no Senado Federal. Quero saber de vocês, como é que vocês avaliam então requerimentos para convocação de jornalistas sobre essa polêmica envolvendo Elon Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gustavo Segré? Eu vou tomar uma licencinha e vou comprar pipoca, Evandro, porque a coisa vai ficar legal. Eu acho muito saudável isso, porque nós estamos focando nessa briga entre Elon Musk e Alexandre Moraes, o Supremo Tribunal Federal, algumas afinetadas para o governo do presidente Lula, mas me parece que o foco fundamental é como isso surgiu, como isso iniciou. E esse início foi através de um jornalista que indicou ter provas de que a justiça brasileira tinha feito alguns requerimentos que não iam da mão das questões legais. Então, me parece que isso é o que deveria ser investigado para tirarmos qualquer dúvida. Se isso não for assim, maravilha. E chama muito a atenção, inclusive, que agora Elon Musk seja incluso dentro dessa investigação das fake news, das milícias digitais, apenas por ter contrariado ou ter alfinetado um dos ministros da corte. Deveria ter sido incluído já se ele tivesse feito alguma coisa que seja ilegal ou suspeitamente ilegal. Mas criticar, mesmo que seja com muito ênfase, não me parece um motivo suficiente para ser incluso em nenhuma investigação. Alan Gani, você acha que faz sentido os parlamentares entenderem a maneira como as notícias giram em torno do X e convocar esses jornalistas para isso? Olha, eu acho que o que trouxe esses jornalistas, o fato em si, é algo muito grave. Então, isso tem que ser, de fato, apurado, investigado, e a sociedade brasileira precisa de uma resposta. Qual é o fato que trouxeram estes jornalistas? Durante o processo eleitoral, o Twitter sofreu pressão por parte do TSE para que derrubassem contas de parlamentares, contas de comentaristas com um viés mais à direita, informassem dados pessoais desses comentaristas, houvesse ali um direcionamento prejudicando toda essa ala conservadora, sem mencionar que foi uma decisão judicial. Portanto, isso é algo bastante grave. Eu acho que tem que passar, sim, pelo parlamento, tem que ser apurado. Eu acho que a imprensa precisa também ter um interesse jornalístico nesta matéria e a verdade vir à tona. É tudo isso que a gente quer aqui, esquecendo a briga de um com o outro, a gente quer a verdade dos fatos. Bom, deixa eu agradecer aqui o Bruno, porque ele vai seguir com mais algumas apurações. Ainda ele volta nessa edição para falar de outros temas que são importantes, estão sendo debatidos ali no Senado e no Congresso e que ele vai contar para a gente já. Inclusive, um envolvendo o debate sobre a PEC das drogas. Quer fazer alguma pergunta para ele, ô Piperno? Muito rápido. Quem foi que convocou o Elon Musk? Isso vem de autoria do senador Eduardo Girão. Bom, resposta dada. Eita, Bruno.
Que eu achei que o Piperno ia fazer aqui uma sabatina com você pela cara. Eu estava sendo convocado pela cara dele. Bruno, até daqui a pouco eu te chamo, até já. Fala aí, seu Fábio Piperno, por que você fez esse questionamento aí ao Bruno Pinheiro? Porque me parece mais uma manobra circense. Como que você vai convocar o Elon Musk para ele falar sobre... Remotamente, inclusive. Chamada de vídeo. Exato, pois é. Não vejo... Primeiro, é uma manobra demagógica. Por que ele teria que falar? Não tem crime, não tem absolutamente nada. Tem uma acusação dele, tem, inclusive, uma ameaça dele de que eu não vou cumprir uma ordem judicial, mas não tem nenhum tipo de materialidade. Ponto. Então... aquela coisa de jogar para a torcida, não tem absolutamente nada. Isso me lembra, como eu já repeti aqui zilhões de vezes, a famosa sessão de 11 horas da Comissão de Transparência e Fiscalização, sei lá o quê, tem 4 nomes, 11 horas, presidida, aliás, pelo Eduardo Girão, para exatamente debater e investigar o quê? O processo eleitoral do Brasil e as suas possíveis fraudes e tudo mais e tal, jogando para a torcida e alimentando toda aquela boataria que, até porque essa sessão foi no dia 30 de novembro, toda aquela boataria que veio na sequência. Então, o que tem de materialidade agora? Ameaça. Não, mas tem um fato, Que fato? Qual tem um fato. Os documentos que... Qual é o documento? Qual é o documento? Está lá, divulgado no próprio Twitter. Então, vamos... Mas o interesse jornalístico, Piperno, você como jornalista, você não tem... Se tem uma denúncia, se tem algo sendo noticiado, você não tem o interesse jornalístico. Mas a denúncia atrás é que colaboradores do Twitter teriam de atender sempre pedidos que foram feitos pela justiça brasileira. Veja, não é um documento, veja, não tem nada de documento, é uma denúncia de um jornalista, um Marco... Baseado, eles falam baseado em documentos, e-mails, ele que mostra o documento, porque se ele apurou isso em 2022, o que está segurando isso até agora? E quem é esse jornalista? É mais um, da trupe da Internacional Extremista aí que está fazendo campanha em vários países. Então, por que já não mostrou antes? E que mostre esses documentos. Agora, não precisa convocar demagógica. Mentir que vai convocar ou simular uma convocação, porque o Elon Musk não vai falar. A não ser que ele tenha também algum interesse, digamos, eleitoral / empresarial, que a gente não está falando muito sobre isso. Mas até agora, de materialidade, não tem absolutamente nada. E de novo, essa fantasia, esses documentos que supostamente comprovaram. Porque, veja, o TSE... Mas você acha que faz sentido convocar o Musk, Dávila? Eu vi que você está reagindo rapidamente. Só primeiro isso, para o Piperno terminar, depois eu passo para vocês. Por uma razão muito simples. O que a gente precisa fazer nessa convocação é saber se há fatos ou não. Se não tiver fato, vai ser uma história de uma versão infundada que acaba incendiando um debate já polarizado no Brasil. Se tiver fatos, é algo gravíssimo, a gente precisa saber. Então eu não vejo por que não pode convocar. Acho que tem que convocar, tem que trazer luz, transparência e agora é hora de chamar para todo mundo apresentar as cartas. Mostra o que se tem. Quem tem vai apresentar algo, quem não tem vai ficar na narrativa vazia. Fala, conclua, Piperno. Eu fico imaginando se o Musk, por exemplo, ele, tá bom, eu vou... enfim, tenho mais o que fazer. Mas aí que tá o negócio. Voltando, então, a questão é saber se... porque não se pode confundir esse tipo de acusação de suspeita de que o TSE teria manobrado contra um determinado grupo de pessoas de decisões judiciais que foram naquele momento tomadas. Então, naquele momento, por exemplo, mandaram lá barrar perfis, por exemplo, do sujeito que é lá e fala: eu quero golpe, militares têm que impedir a posse do presidente da República. E isso foi uma decisão oficial da justiça brasileira. Ponto. Isso não foi feito aí às escuras. Isso aconteceu. Agora, o que ele está dizendo é que houve lá uma manobra que está documentada para fazer a mesma coisa que a justiça fez às claras. Que negócio é esse? Ô, Segré, você levantou a mão também. Vai lá e depois o Dávila vai concluir o que tem para dizer. Estou até com dor na mão de tantas vezes que eu levantei na fala do Piperno, porque... que melhor seria para o governo e para aqueles que estão sendo questionados pelo Elon Musk de que ele fale? Porque se ele não tem provas, ele vai ficar como um palhaço, dizendo: pô, você falou que tinha e agora que tem a possibilidade de mostrar, não tem. Devemos lembrar que Elon Musk não era o dono do Twitter na época em que essas decisões judiciais foram emitidas. Aí era Twitter mesmo, não era o X.
Então, me parece que é muito interessante, pelo menos desenmascarar. Se ele está blefando, então seria um momento oportuno. Eu acho que a esquerda deveria apoiar essa convocação para dizer, ok, se sabemos, governo, TSE, que não tem nada que possa comprometer as definições jurídicas daquela época, então que Elon Musk fale o que tem que falar e ficará como um palhaço. Agora, e se ele tem alguma coisa para mostrar, como que fica? Então teria que abrir o jogo, deixa todo mundo falar, senão, de alguma maneira, Piperno, nós estamos colocando a opção dele falar, que ele fique como um palhaço ou que ele apresente provas. Mas não podemos coibir a possibilidade de ele se expressar. Por que deveríamos proibir alguém que disse ter provas se expressar? Qual é o motivo de não deixar ele falar? Por quê? Ninguém está dizendo não deixar ele falar. O que eu estou dizendo é o seguinte, se ele tivesse alguma coisa, por que já não apresentou? Porque há vários dias ele está acusando o ministro. Mas ele falou que não vai apresentar até não ter certeza de que os funcionários do Twitter vão ser presos. Então é lógico que ele está falando, dizendo, gente, espera que eu coloque em segurança os meus funcionários e depois eu vou atrás de divulgar o que eu tenho. Tem uma coisa que me intriga. Não acho ruim que ele divulgue, se ele tem. Tem uma coisa que me intriga muito nessa história, viu, Segré? É que, assim, o dono da Tesla, o cara que bota foguete no espaço, um dos caras mais ricos do planeta, né? Por que ele estaria mentindo? Qual que é o interesse dele em mentir, em criar uma história dessa? Quer dizer, como você mesmo falou, Pepe, o Elon Musk tem mais o que fazer. Então, para que ele compraria essa briga à toa? Me parece tão estranho isso. Mas essa também, mas por outro lado, Gani, essa não seria a primeira vez que Elon Musk se envolveria em alguma polêmica. Mas assim, tudo bem, é uma polêmica, mas ele está criando um factoide, uma calúnia, uma mentira, enfim, por isso que eu acho que isso tem que ser apurado. Onde você caminha, Dávila? Caminho é isso mesmo, tem que mostrar os fatos. Está na hora agora da banca chamar e todo mundo tem que abrir as cartas e mostrar o que tem. E se tem prova, se tem documento, é algo gravíssimo. E se não tem nada, se só tem narrativa, vai aparecer justamente mais um querendo jogar lenha na fogueira, incendiar um país que já está muito polarizado. Então, eu vejo que é importante essa convocação. Capaz que essa convocação cria o que Elon Musk entende como um fórum neutro para ele apresentar os documentos que ele diz que tem, ou o jornalista apresentar os documentos do jeito que tem. Porque hoje, nesta briga, se eu tivesse no lugar de Elon Musk, tivesse os documentos, também não queria apresentar por um sistema que está totalmente alinhado com um lado. Isso aqui é justamente a imparcialidade. E, quem sabe, um fórum no Congresso Nacional é um lugar onde é esse fórum mais neutro, onde se pode apresentar as evidências. Então, eu acho que tudo que vier à luz para esclarecer os fatos precisa ser feito. E se isso vai ser feito por meio de uma comissão no Congresso Nacional, que faça. O que nós não podemos é continuar alimentando mais uma polêmica que desvia o país de grandes problemas que a gente tem que resolver nesse momento. E eu quero te contar mais um movimento que acontece, mas neste caso do lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que negou o pedido da plataforma X aqui no Brasil para não ser responsabilizada pelo cumprimento de decisões judiciais determinadas pela Corte. Para o ministro, a empresa busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional para a qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional. Ainda segundo Moraes, o pedido do X beira a litigância de má fé, já que foi feita após anos em que a empresa se submeteu às determinações judiciais, além de ter participado de inúmeras audiências e reuniões perante o judiciário brasileiro. Como é que você vê esse movimento do Supremo Tribunal Federal, hein, Fábio Piperno? Mas é claro, correto. Por que ele teria direito a essa imunidade? Por que ele teria esse, digamos, esse status diferenciado em relação a todo o resto não só da população e das empresas brasileiras? Não. Veja, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não. Alguém com estado especial é o seguinte, se ele cometer crime, desobedecer à lei, ele que pague por isso, como todo mundo. Ponto. Isso aqui não é republiqueta das bananas. Eu sei que tem um monte de colonizados que vão defender o Musk, o Salvador e tal. Mas não é isso. Aí, é o seguinte, tem uma questão de lei. Se ele cumprir a lei, ele pode falar do ministro, pode falar de quem ele quiser. Se ele não cumprir a lei, ele que responda por isso. Ponto. Ninguém está dizendo aqui que uma empresa
instalada no Brasil não tem que cumprir a lei. Ninguém está falando. É o que ele está pedindo. Não está pedindo. Ele está pedindo. Não. Ele está pedindo. Claro não é verdade. Claro. Não é verdade. Por que não? Não é verdade. Ele não quer cumprir. Não. Peraí. Tem duas coisas. O que está na decisão é que foi tomada uma decisão lá atrás. O Twitter, como uma empresa no Brasil instalada, cumpriu ordens judiciais. É isso que está escrito aí. E tá ok. Se teve uma ordem judicial, tem que cumprir. Claro. O que ela... Mas ninguém está discutindo isso. Ninguém tá, nem o Elon Musk está colocando isso na mesa. O que está colocando na mesa agora é uma outra questão que é muito mais grave. Se houve uma forma de coerção de uma empresa para aceitar uma medida arbitrária, tomada, e que quer que a empresa naquela época se responsabilizasse como se fosse ela a que tirasse as pessoas do ar. Isso é grave. Isso é isso que a gente precisa... A única coisa para mim que interessa é saber isso. Se houve coerção da justiça para forçar uma empresa a tomar uma decisão que ela não tomaria de outra forma e ainda por cima lavar as mãos. Dizer assim, não, isso aqui foi uma decisão aí do termos de uso da empresa. Esse é o ponto grave que a gente precisa saber. Porque se houve isso... houve uma decisão judicial contrária a um preceito constitucional, uma cláusula pétrea da Constituição. Isso é muito sério. É isso que a gente precisa entender. Gani? Exatamente. Até porque eles cumpriram a decisão judicial. Contas foram tiradas do ar. Multas diárias, quem fizesse ali uma menção... que o presidente estava ligado a Maduro, etc., tomaria uma multa de R$10 mil. Teve a tal da desordem informacional, teve a inibição temporária. Então, o Twitter, ele cumpriu, sim, as decisões judiciais, mesmo não concordando. Concordo absolutamente com o que o Dávila falou. O ponto é se essas decisões foram colocadas de uma maneira com coerção. E sem mencionar que foi a mando da justiça. Esse que é o ponto central e que precisa de esclarecimento para a sociedade brasileira. Tem nada de soberania, nada, tudo isso é narrativo. Tudo isso é narrativo. Colonizador. Quem está aqui tem que cumprir a lei, ponto. Se não cumprir a lei, pague por isso. E cumprir a lei é garantir a liberdade de expressão nesse país que vem sendo tão amassada. Então, mas se ele quiser continuar trabalhando aquilo que... Pois é, então vamos todo mundo cumprir a lei, inclusive a liberdade de expressão. Isso, que se cumpra a lei. E ele não está acima da lei, o colonizador insolente. Colonizador? O que foi, Segré? Fale aí também. Eu acho que o Piperno está falando de outra coisa e está certo que ele está mencionando em termos de que o Twitter, o X, eu não sei, me sai X, mas é X, sei lá. Ele mencionou como que muitas vezes não pode acatar uma determinação judicial aqui no Brasil, ou aí no Brasil, estou na Argentina agora, porque todas as determinações operacionais são feitas no exterior. Então, como que ele não teria responsabilidade se a justiça brasileira pede para desvincular uma conta ou tirar, que isso não é no Brasil. E aí está certo, Piperno, isso tem que ser no Brasil, porque determinações judiciais se acatam, não se discutem. Você pode fazer um recurso, eventualmente, numa instância superior, se existisse essa instância superior. Mas eu interpreto que estavam falando de duas coisas diferentes, por isso esse confronto de ideias. O que o Piperno mencionava, se eu não estou enganado, é uma determinação que hoje o X colocou, indicando que não poderia tomar algumas determinações judiciais porque não dependia da plataforma na administração brasileira e que essas questões eram operacionais e que estava uma empresa no Reino Unido e outra empresa nos Estados Unidos. Então, me parece que aí focava. Agora, estou de acordo com Dávila e com Alan Gani também, que se a plataforma foi, de alguma maneira, pressionada para fazer isso, isso é muito grave. E um dado final, eu tentei turbinar uma foto minha com um determinado ex-presidente. E aí a plataforma me falou que pelas políticas da empresa não era possível fazer isso. Aí eu tentei turbinar uma outra foto de outro presidente e aí não teve problema nenhum. Então aí você fala, peraí, qual é a diferença? Quem está na foto? Obviamente, porque eram duas fotos exatamente parecidas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então você vê que tem alguma coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Um desses ex-presidentes está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Justiça?
Pode ser que sim, está sendo investigado, mas espera aí, é uma foto minha, do meu perfil e eu não posso turbinar. Por quê? Porque alguém está sendo investigado? Qual é o problema? Então, é isso que eu estou te questionando. Se poderia ter a ver justamente com esse fato, né? Da pessoa ser vítima de algum inquérito. Ninguém te explica. Mas ninguém te explica. Agora, faz sentido para algum de vocês isso? Para mim, mas, Evandro, me permita concluir. Seria um impeditivo. A lei determina que uma pessoa é culpada só depois de trânsito julgado, senão porque tem condenada. Tanta gente aí que está condenada e está na casa dele. Então aplica para um, mas não aplica para o outro. Não tem lógica. Então você vê que tem algumas coisas aí que estão meio estranhas nas plataformas. E não devemos esquecer uma reunião do então ministro da Justiça, Flávio Dino, indicando as plataformas que vocês iam entender pelas boas ou pelas más. Então, juntando tudo isso, e o ambiente não fica muito amigável. Só que isso pode gerar uma repercussão ainda maior.